pessoal, tudo bem? De volta ao canal aqui com mais um vídeo, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre como criar uma tabela dinâmica, tá? É um vídeo hoje mais curto, mais objetivo, onde a gente vai explicar hoje aqui para vocês como criar uma tabela dinâmica em 3 passos, tá? Em 3 etapas, como que a gente vai criar essa tabela dinâmica. E aí, o primeiro passo, eu já vou destacar aqui para vocês, vou só deixar visível aqui, ó. O primeiro passo é formatar a base de dados como tabela. O que é formatar a base de dados como tabela e o porquê disso? Aqui a gente tem uma base de dados, tá? Que é onde a gente vai montar a nossa tabela dinâmica. Só que ela não está em formato de tabela. O que é o formato de tabela? Eu seleciono aqui, ó, e aqui na página inicial tem essa opção, ó, formatar como tabela. Antes de eu formatar, deixa eu explicar o porquê isso é importante. Quando eu formato como tabela, qualquer dado que eu preencher aqui, que eu continuar nessa tabela, ele vai estar incluso, né? Ele já vai estar dentro dessa tabela, que vai ser minha base de dados. Se eu gerar uma tabela dinâmica na base de dados do jeito que ela está, se por algum motivo eu vier aqui e fizer um novo lançamento, esse lançamento, por exemplo, aqui de 15/6, ele não vai aparecer na tabela dinâmica. Porque se eu gerar a tabela dinâmica com essa base aqui, ele vai gerar da célula B5 até o H15. Então tudo que eu fizer daqui para baixo não vai estar incluído nessa tabela dinâmica. E eu vou ter que ter um trabalho de ficar alterando a fonte. Então, para evitar esse trabalho, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono a minha base de dados, venho aqui na página inicial, formatar como tabela. Aí você pode escolher qualquer modelo aqui, tá? O modelo que for melhor aí para questão visual mesmo para você. Aqui é só visual mesmo. O importante é o funcional que ela traz. Então eu vou escolher esse daqui mesmo. Ele vai perguntar, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, são esses cabeçalhos aqui em cima. Então eu vou clicar em OK, pronto, foi gerada a minha tabela dinâmica. Perceba que agora quando eu inserir um novo item, olha o que vai acontecer. Ó, eu vou inserir uma data qualquer aqui, ó, 15/6, por exemplo. Ó, automaticamente já gerou a minha tabela dinâmica, já gerou com a fórmula aqui, ó, para pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário, ó. Então já está tudo aqui, ó. Se eu digitar uma outra data aqui, 2/7, pronto, ó, ele já gerou aqui também essa linha e essa informação já faz parte dessa tabela. Então quando eu inserir a tabela dinâmica, eu vou inserir da minha tabela. Qual o nome dessa tabela? Venho aqui, ó, clico nela, design da tabela. Eu posso dar um nome para ela aqui, ó, base de dados, pronto. Então qualquer informação que eu inserir aqui, ele vai fazer parte dessa tabela. Então esse é o primeiro passo, tá? A sua base de dados, onde tem as informações para você gerar a tabela dinâmica, ele tem que estar em formato de tabela, tá? Formatar como tabela, beleza? Bom, agora a gente vai para o segundo passo aqui, tá? Vou ativar aqui para vocês, que é inserir a tabela dinâmica. Então a gente já tem a base de dados formatado como tabela, agora a gente vai inserir a tabela dinâmica. Então aqui, o que você vai fazer? Primeiro eu vou excluir essas linhas que eu coloquei aqui, né? Que eu coloquei só para exemplificar para vocês. Vou clicar aqui em excluir linha da tabela. Vou clicar aqui em qualquer local, diferente, né, se ele não estivesse formatado como tabela, eu posso clicar em qualquer célula da tabela. Venho aqui em inserir, coloco aqui tabela dinâmica. Eu coloco aqui da tabela intervalo, porque essa opção que tem aqui, fonte de dados externas, é se eu quisesse gerar uma tabela dinâmica, por exemplo, de um outro arquivo que está salvo, ou de um outro arquivo que você extraiu, enfim. Mas não, eu quero gerar de uma tabela mesmo, de um intervalo. Então, na hora que eu clicar aqui da tabela intervalo, olha o que ele faz aqui, ó. Base de dados. Se eu não tivesse formatado como tabela, ele apareceria aqui o intervalo, aquilo que eu comentei. Por exemplo, B5, ou seja, coluna B, linha 5, até coluna H, linha 15. Mas não, como eu dei o nome para essa tabela, base de dados, e formatei ele, então já fala, ó, o intervalo que você está gerando a tabela dinâmica é do intervalo da tabela base de dados, tá ok? Aqui ele me pergunta se eu quero fazer uma nova planilha ou planilha existente. Qual que é a diferença? Se eu clico aqui, planilha existente, clico nessa setinha e clico, por exemplo, aqui, a tabela dinâmica vai ser gerada aqui. Ou se já tivesse outras abas aqui embaixo e eu quisesse gerar essa tabela dinâmica numa aba específica, eu clicaria nela e indicaria onde eu quero gerar essa tabela dinâmica, né? Onde eu quero inserir. Mas nesse caso eu vou gerar numa nova planilha mesmo, tá? Vou vir aqui, ó, nova planilha. Vou clicar em OK, olha o que ele vai fazer. Pronto, eu já inseri a minha tabela dinâmica, beleza? Agora a gente vai voltar aqui para a base de dados para a gente ir para o último passo aqui. Antes da gente ir para o último passo,
eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Ativar o sininho para que vocês recebam a notificação dos novos vídeos. E principalmente curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante a gente, tá bom? Bom, então vamos lá então para o último passo aqui da tabela dinâmica. Configurar os campos da tabela dinâmica. Como que eu faço isso? Ó, eu já formatei minha base como tabela, já inseri a minha tabela dinâmica, ela está aqui, e agora eu vou configurar os campos da tabela. Configurar os campos da tabela é isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, todos os cabeçalhos lá da nossa base de dados. Eles estão aqui, ó. Tá vendo? Data, vendedor, produto. Então eu vou configurar agora com base no que eu quero. Por exemplo, olhando a minha base de dados aqui, eu tenho data da venda, eu tenho vendedor, eu tenho produto, eu tenho categoria, eu tenho quantidade vendida, valor unitário e total da venda. Por exemplo, eu quero saber quanto foi vendido por cada vendedor. Então isso é configurar. Eu quero saber o total da venda, né? Eu quero saber o quanto foi vendido por cada vendedor. Então eu vou pegar o total da venda e vou colocar aqui em valores. E agora, ele já me deu aqui, ó, eu vendi 16.050, ou seja, ele já somou toda essa coluna aqui, ó, total da venda. E agora, eu quero ver o total de vendas por vendedor. O que que eu faço? Eu pego o vendedor e coloco aqui em linhas, ó. Ele vai gerar aqui para mim, ó, o total de venda de cada vendedor. Poderia colocar o vendedor aqui em colunas? Poderia. Ó, apareceria aqui para mim também o total vendido por cada vendedor, mas não fica legal dessa forma. Então, quando eu coloco em colunas, ele vai colocar cada vendedor em uma coluna diferente. Quando eu coloco em linhas, ele vem e coloca cada vendedor em cada linha diferente, uma embaixo da outra, fica melhor. Até porque eu posso configurar ainda mais. Eu quero saber o quanto cada vendedor vendeu, não só no total, mas por categoria de produto. Quais são as categorias que eu tenho aqui? Eletrônicos e acessórios. Eu poderia vir aqui, ó, pegar a categoria e colocar aqui em colunas. Pronto, ó, ele já separou para mim, ó. A Ana vendeu 7.900, 6.900 de eletrônico, 960 de acessórios. A Beatriz, 3.300 no total, 3.100 de eletrônicos, 240 de acessórios. Então, aqui eu tenho o total por vendedor, aqui eu tenho o total por categoria e a relação entre eles, tá? Então, assim, aqui na tabela dinâmica a gente tem diversas outras configurações que a gente pode fazer. Mas hoje não é o foco do vídeo, tá? Mostrar todos os recursos que tem na tabela dinâmica, questões de filtros, de segmentações de dados, análise de contagem distinta. Então, se você quiser analisar mais profundamente a tabela dinâmica, deixa um comentário aqui que eu trago para vocês no próximo vídeo. O objetivo hoje foi ensinar como fazer uma tabela dinâmica, como inserir uma tabela dinâmica em 3 passos, tá? Então, o porquê que é dinâmica? Por exemplo, eu vou tirar a categoria daqui, vou tirar o vendedor e vou pôr produto, ó. Então, em uma movimentação, eu consigo ver agora o quanto foi vendido por cada produto. Se eu escolher aqui o vendedor, ele vai mostrar por vendedor e assim por diante. Então, eu não preciso ficar fazendo várias fórmulas, soma C, conto C. Então, como eu falei, hoje aqui o objetivo foi ensinar a fazer uma tabela dinâmica. Então, se vocês estão interessados no assunto, não deixe de comentar aqui que a gente traz um conteúdo mais aprofundado sobre o tema no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, galera!